Estamos aqui iniciando nossa live de hoje, né? Com duas pessoas fantásticas que vão participar. Uma delas aqui, o meu colega Paulo Cardoso, que alguns já conhecem, mas quem não conhece vai conhecer agora. Então, estamos aí para uma atividade fantástica, que é essa live que nós vamos fazer e nós estamos iniciando agora. Sobre lesões cervicais não cariosas, né? E tratando especialmente aí do envelhecimento dentário precoce, né? Que normalmente a gente tem observado. Então, vou chamar aqui para participar Paulo. Tudo bom, Paulo? Como vai? Bem, Alexandre, tudo bem? Boa noite Tudo a todos. bem? Opa, boa noite. Estamos aqui pelo Facebook, pelo Instagram, né? Pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, né? E agora vamos chamar a nossa convidada, né, Paulo? Que é a professora Catiene, minha colega lá de faculdade de muitos anos, e ela está aí agora. Boa noite, Boa Catiene. noite. Bom, Boa noite, Catiene. Alexandre. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, né? É É uma uma alegria. alegria imensa ter você aqui, viu, Catiene? Que é a primeira vez que a gente faz uma atividade nessa de odontologia, desse nível, né? Junto com o Paulo também, aqui pelo Education for Dents, que é um grupo de pessoas cada dia que está crescendo mais, e é uma alegria muito grande você estar aqui conosco, né? Então, aí, a professora Catiene é professora da faculdade, da FOP, né? Foi minha colega de graduação, não é isso? Minha colega de graduação, minha colega de disciplina na FOP, né? E uma pessoa assim com um currículo fantástico na área de odontologia, né? E na área que coordena também o projeto Humaniza, que é o Humaniza FOP, né? Que é uma das coisas que a gente tem participado das atividades fortemente, né? O Paulo aí, o Paulo é doutorando, não é isso, Paulo? Isso. Doutorando, foi aluno da UFPE, doutorando, também lá da UFPE, está aí fazendo sua pós-graduação também na parte de reabilitação. Então, vai ser uma atividade muito, muito legal que a gente está aqui para falar sobre lesões cervicais não cariosas, né? Tá bom? Catiene, você pode se apresentar mais, ou o Paulo aí quiser fazer mais algum comentário, né? Mas o palco é seu aí, tá bom? Então, boa noite a todos, a todas. Alexandre e Paulo, quero agradecer o convite. É uma alegria, a gente está sempre junto, mas em live odontológica, essa é a primeira, né? E tenho certeza que será um tema bem interessante que nós vamos discutir hoje, e vai ser uma live muito bacana, né? E eu espero, né, trazer alguma contribuição para a vida pessoal, para o consultório, alguma coisa, né, que vocês levem hoje para casa e diga, pronto, valeu a pena a minha noite ter estado nessa live e já estou satisfeito com alguma contribuição. Então, eu espero que realmente a gente possa trazer alguma novidade para vocês. Bom, gente, então hoje nós vamos conversar um pouco sobre as lesões cervicais não cariosas e principalmente relacionada ao envelhecimento precoce dental. As lesões cervicais não cariosas não é um assunto novo. Realmente são lesões antigas e que muito já se estudou. Porém, por que a gente trouxe esse tema hoje? É porque as lesões cervicais, atualmente, elas representam o principal motivo atual, né, de procura ao consultório odontológico nesse momento que estamos vivendo, em pandemia. Cresceu muito o número de pacientes que nos procuram com dores ou com perda, né, perda de tecido dentário, necessitando de uma orientação, de um tratamento. E, claro, né, diante do momento que estamos vivendo, de ansiedade, estresse, dúvidas, isso, né, vocês vão ver por que, né, essas lesões têm crescido assustadoramente. Então, quando eu vou fazer uma revisãozinha rápida, né, da lesão cervical, lembrando, né, que essa lesão, ela nunca, né, está relacionada
há nenhum envolvimento bacteriano. Então, são perdas de estruturas dentárias localizadas na região cervical do dente, porém sem envolvimento bacteriano. E essas lesões, elas têm sua prevalência e gravidade aumentada com o avanço da idade. Então, nós observamos que essas lesões, observávamos, porque isso mudou. Então, nós observávamos que essas lesões, elas quase inexistiam nas crianças e que iam aumentando sua casuística com o avanço da idade. E que na população idosa, né, chegando a 85%, havia realmente, não é, a formação de grandes lesões de cervicais, não é, fisiológicas, pelo envelhecimento do dente, pelo desgaste natural, mas essas lesões mudaram. Hoje em dia, a gente pode dizer que isso mudou. E hoje, o que nós temos? Nós temos lesões que aparecem, sim, nos idosos, né? Mas são desgastes fisiológicos e normalmente assintomáticos. Mas quem nos procura muito mais hoje, o que a literatura tem reportado, é que essas lesões cervicais hoje têm atingido jovens, adolescentes e adultos jovens, e caracterizado por um desgaste patológico, né? E por conta desse desgaste patológico rápido, silencioso, mas muitas vezes bastante sensível, né? Então, por isso que nós atribuímos essas lesões a um envelhecimento dental precoce. Então, no consultório, nós temos nos deparado cada dia com pacientes cada vez mais jovens apresentando lesões cervicais não cariosas, associadas ou não à hipersensibilidade dentinária. E isso nos preocupa muito, né? Por quê? Porque quanto tempo mais esse dente vai resistir? Né? Se num jovem, num adolescente, a gente já encontra essas lesões. E esse dente vai suportar quantos anos mais? Sem haver um comprometimento pulpar, né? Ou até uma fratura. Então, baseado nisso, a gente começou a estudar e hoje a gente queria justamente trazer para vocês o que a gente tem visto de mais novo, né? Então, o que a gente percebe é que essas lesões cervicais não cariosas, elas vêm evoluindo, principalmente com o estilo de vida de cada paciente. Elas são lesões que surgem, né, como eu falei, de uma forma silenciosa e está muito relacionada, né, ao estilo de vida de cada um. E o que é que isso é importante? É importante que a gente reflita um pouco no nosso consultório, no nosso dia a dia clínico. Vocês pacientes, que eu sei que tem alguns pacientes que também estão nos ouvindo, né? Então, entender que essa lesão que aparece no dente, ou essa sensibilidade, ela é um sintoma, né, de uma doença. Ele é apenas um sintoma, mas que nós, né, temos presente uma doença. E essa doença está relacionada a causas não odontológicas, normalmente de origem multifatoriais, que isso confunde muito no diagnóstico, relacionado com estilo de vida contemporâneo e principalmente a hábitos, hobbies, dieta, trabalho. Então, é preciso que a gente pare um pouquinho para pensar quando a gente estiver recebendo um paciente, ou nós, pacientes, estivermos apresentando esse tipo de lesão. E aí? Como devemos proceder? E aí, dentista? Como você deve intervir nessa doença? Por isso que a gente hoje vai conversar um pouco e vai falar desse novo olhar que o dentista tem que ter. Então, é importante que a gente não olhe para uma lesão cervical ou que a gente olhe para uma hipersensibilidade dentinária, uma queixa de dor do paciente e pense apenas em restaurar, em obliterar e pronto. Porque a gente não vai estar resolvendo o problema da doença, a gente só vai estar resolvendo o sintoma e ela fatalmente irá ter recidiva. E é muito chato essa recidiva no nosso consultório. Não é isso que a gente quer para o nosso paciente. Então, a gente vai precisar ter esse novo olhar. E com esse novo olhar, nós vamos começar a evoluir como a gente vai tratar, como a gente vai iniciar, né, a nossa consulta com esses pacientes. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender e colocar no nosso dia a dia é que a gente precisa, justamente o que eu já falei, reconhecer que ela é uma doença, né? Que ela é um sintoma,
né, de uma doença. Então, é uma coisa muito mais abrangente do que simplesmente recuperar a estrutura dentária perdida. Então, a gente vai precisar investigar as possíveis causas dessa doença, o que levou, né, a esses pacientes estarem apresentando esse tipo de lesões. Para isso, precisamos de uma anamnese detalhada. Receber nosso paciente e fazer uma excelente anamnese. Realizar o que a gente chama de escuta empática, ou seja, escutar, ouvir, conversar, sem julgamentos. Porque essas lesões, muitas vezes, vão estar relacionadas a estresse, a problemas psicológicos. E se a gente não estiver preparado para escutar o nosso paciente, ele poderá simplesmente omitir fatos que são importantíssimos para o nosso diagnóstico. Então, a gente precisa acolher, escutar, anotar e realizar uma anamnese bem detalhada para que nenhum dado importante possa ser esquecido. Vamos também pesquisar alguns aspectos gerais da vida do paciente. Observar como é a qualidade do sono desse paciente, se ele dorme bem, se ele precisa tomar ansiolíticos para dormir, se ele tem problemas alérgicos e usa qualquer tipo de droga, tudo isso a gente precisa observar. Observar como é a dieta, procurar saber e até, às vezes, realizar uma análise, um diário, né? Uma análise dietética do paciente, pedir que ele preencha. Então, são aspectos gerais que vão trazer dados para que a gente possa ter um excelente diagnóstico e, com isso, um bom tratamento. Então, todos esses dados que o paciente vai nos trazer são dados importantíssimos e que devem ser anotados na ficha. A partir disso aí, a gente precisa conversar com o nosso paciente sobre a doença que ele possui, orientando, esclarecendo e conscientizando-o. Por quê? Se esse paciente não entender o problema que ele tem e como ele está causando esse problema, ele realmente não vai ter o tratamento adequado. Então, nós vamos ter que ter a colaboração do paciente numa parceria de controle de dieta, de controle de fatores de estresse, inclusive, né, de nos informar todos os dados importantes para que a gente chegue no diagnóstico, na etiologia e no tratamento dessas lesões. Aí, depois de tudo isso, é que a gente vai fazer o que a gente gosta, que é de sentar o paciente na cadeira e iniciar o tratamento. Eu digo o que a gente gosta, o que a gente estava acostumado a fazer, mas o que a gente precisa mesmo é começar por todas essas etapas para que a gente possa realmente instituir uma terapêutica adequada e realizar os encaminhamentos necessários. Porque muitas vezes precisamos encaminhar esses pacientes para gastroenterologista, nutricionista, psicólogos, psiquiatras. Então, a gente tem que conversar com esses profissionais e tratar do nosso paciente de uma forma integral. E aí a gente vai falar um pouco sobre as lesões que muita gente já conhece, mas só para recordar. Então, a gente, basicamente, né, a gente tem aqui 3 tipos de lesões, que são as lesões que mais acometem, né, a estrutura dentária. Então, inicialmente, a biocorrosão. Né, a biocorrosão, ela promove o desgaste da estrutura dentária por contato com uma erosão ácida, né, por uma substância ácida que entra em contato com o esmalte, desmineralizando esse esmalte. Né? A gente vai entender por que isso acontece e como pode acontecer. Lesões de tensão, né, conhecidas como abfração, então, uma oclusão que não está balanceada, as forças que não estão agindo de forma alinhadas ao longo eixo do dente, poderão causar destacamentos do esmalte na região cervical, promovendo esse tipo de lesão que é extremamente sensível e rápida de acontecer, né? Como também hábitos parafuncionais, como apertamento, bruxismo, o ato de roer unhas, de colocar objetos na boca, tudo isso pode acontecer, esse tipo de lesão, e o menos comum, né, e que eu diria que raramente ele inicia uma lesão cervical, mas que ele é coadjuvante e ele piora e intensifica as outras lesões. Nós temos as lesões chamadas de abrasão ou lesões por fricção, que seria o atrito de uma estrutura, né,
na superfície dentária, causando desgastes. Ligado muitas vezes à escovação, dentifrícios abrasivos, técnicas inadequadas de escovação e assim por diante. Então, o problema dessas lesões é que elas não aparecem como eu coloquei lá, individuais, né? Elas normalmente têm origem multifatoriais. Então, muitas vezes um paciente, ele faz uso e ingesta de uma dieta muito ácida, mas ele também escova seus dentes com força e no horário inadequado, logo após ingerir essas substâncias ácidas. Então, ele vai ter uma lesão de erosão intensificada por uma lesão de abrasão, né? E assim por diante, ingerindo medicamentos ácidos ou cítricos, usando escova dura, e aí vamos ter essa origem multifatorial, o que confunde muitas vezes o diagnóstico e o tratamento. Então, vendo uma a uma, vamos falar um pouquinho da biocorrosão ou erosão. Então, essa biocorrosão, ela acontece, como eu já falei, né, relacionado a um contato ácido na superfície do dente, do esmalte, e o esmalte, atacado por esse ácido, ele será dissolvido, desmineralizado completamente, deixando áreas expostas de dentina. Então, um esmalte erodido, ele não tem a sua função de proteger a dentina. E esse paciente poderá ter sensibilidade dentária também. E essa erosão, essa biocorrosão ou erosão, ela pode acontecer por ácidos de origem interna, que nós produzimos, ou externas, exógenas. Então, normalmente, quando eles atingem a face vestibular dos dentes, são ácidos de origem externa. Mas podemos ter também a erosão relacionada na superfície lingual ou palatina dos dentes e que está muito relacionado a uma erosão intrínseca de ácidos que nós mesmos produzimos e que, de uma forma ou de outra, trazemos para a cavidade bucal. Então, vendo as erosões endógenas, nós podemos citar principalmente o refluxo gastroesofágico, gastrite e regurgitação. Muitas vezes, já aconteceu muito comigo, o paciente, a gente percebe as lesões iniciais, muitas vezes, o paciente está sintomático e também relata, quando a gente pergunta se ele tem algum problema gástrico, e ele relata que não tem. Muitas vezes ainda ele não percebe que tem. E a gente ajuda nesse diagnóstico, orientando, mandando que o paciente procure um gastro, solicitando por escrito e que ele traga de volta, não é, essa avaliação do gastro, para que a gente possa, sim, auxiliar o nosso tratamento. Então, é muito interessante a gente estar atento, né, a esses sinais que o paciente traz para a gente. A gente consegue, muitas vezes, descobrir muita coisa e ajudar na saúde geral do paciente. Esse ácido, né, do refluxo é o ácido clorídrico e ele tem um pH de 1,5. A gente diria que qualquer alimento, qualquer ácido, qualquer produto com pH abaixo de 5,5, 5,5, a gente já pode promover danos à estrutura dentária, a esse esmalte. Então, um pH de 1,5, com certeza, irá trazer grandes danos para essa estrutura desse esmalte, em contato direto e diário. A gente também encontra muito, infelizmente, problemas, distúrbios alimentares relacionados com bulimia e anorexia nervosa. A bulimia, desculpe aqui, ele desceu e não quis aparecer. A bulimia, ela está relacionada com pacientes, né, que têm muita preocupação com o seu corpo, né, não querem engordar, e aí o que é que acontece? Eles promovem vômitos, né, e esse vômito rico, né, em ácido clorídrico vai promover exatamente o desgaste e o desgaste e a erosão ácida. Certa vez eu atendi uma jovem que não tinha característica de paciente anoréxica,
nem pensava que ela seria bulímica, mas comecei a observar lesões nas faces, né? Principalmente como são causas endógenas, então elas atingem normalmente a face interna, no caso, a lingual ou palatina. Eu observei muitas lesões. E numa conversa com a paciente, eu descobri que a paciente promovia esses vômitos, né, como uma forma de desabafar, de pôr para fora o que ela não conseguia verbalizar. Gente, isso é muito sério. Isso realmente assim é uma coisa que a gente precisa escutar, né, com muito carinho, né, e ajudar esse paciente, né, a procurar ajuda profissional, que nós não temos essa competência, mas a gente pode muito bem acolher, né, e ajudá-lo a resolver um problema psicológico que está me trazendo transtornos dentários. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, essa escuta, né, e essa observação, que muitas vezes está silenciosa e desapercebida, passando desapercebida pela família dos jovens. Falando um pouquinho também de problemas de erosão, mas de origem agora exógenas, a gente pode falar dos hábitos alimentares. A nossa vida ela é repleta, né, de substâncias ácidas. Estamos cercados de substâncias ácidas. Como eu falei, qualquer substância que tenha um pH menor do que 5,5, ela poderá trazer danos à estrutura dentária, ao esmalte principalmente. Então, alimentos, né, uma dieta ácida, né, que está rica em substâncias com pH baixo, como, por exemplo, suco de limão, 2,69 o pH, refrigerante, 2,5, o vinho, pH de 3,1 a 3,6, Gatorade, pH de 2,95. Aí vem as frutas, laranja, café, legumes. Nós temos muito, gente. É muito importante que vocês parem para dar uma olhada no pH do que vocês ingerem e do que os nossos pacientes têm hábito. Então, por isso que a gente precisa conversar. E aí, nisso, a gente vai ver a frequência dessa ingesta, né? E como ele faz quando ele ingere em relação ao momento em que ele escova seus dentes. Então, por que isso é importante? Porque a gente sabe que existe um efeito modulador da saliva. A saliva ela tem um pH de 6,9, né? Ela é quase neutra. Então, isso é muito bom para diminuir essa desmineralização, falando de uma forma bem simples. Mas o que é que ela vai fazer? Ela vai modular e evitar essa desmineralização ácida causada pelos alimentos ácidos. Então, o que é que a gente tem que dizer para o nosso paciente? Se ele fizer uma ingesta de alimentos ácidos, é importante que ele não escove seus dentes imediatamente. É importante que ele espere pelo menos de 30 a 45 minutos. Tem literatura que fala de 20 a 30 minutos. Então, acho que 30 minutos seria um tempo ótimo para que ele evite essa escovação, porque como a gente já falou antes, a escovação, ela vai fazer um atrito na superfície. E se eu tenho uma superfície que já foi condicionada por um ácido e que está desmineralizada, então eu vou promover um maior desgaste dessa estrutura. Então é muito importante que eu evite, que eu espere, que eu mande ao paciente, por exemplo, ele faça um bochecho com água, mas ele não escove. Espere esse tempo para que depois ele possa escovar. Outra coisa interessante que ele pode fazer é mascar um chiclete, né? O que a gente percebe é que uma goma de mascar sem açúcar, claro, ela aumenta a salivação. Então, e de certa forma, o atrito promove uma limpeza, digamos assim, uma remoção dessas manchas, desses alimentos. Então, se ele não pode bochechar, e ele pode colocar um chiclete sem açúcar, não vai fazer mal. Ao contrário, vai estimular essa salivação e esse aumento da salivação vai melhorar esse efeito modulador. A gente bota aqui o Gatorade porque a gente lembra dos atletas, né? E aí os atletas muitas vezes estão com a boca muito seca, porque a gente sabe que diminui o fluxo salivar e ainda usam substâncias ácidas. Então, imagina a erosão ácida, que esses dentes não estão
submetidos. É um desafio ácido muito grande, né, para que não surjam essas lesões. Então, a gente precisa ter esses cuidados e orientar o paciente. Falando ainda de exógenos, nós temos os medicamentos cítricos e ácidos, que têm baixo pH e também reduzem o fluxo salivar. Então, medicamentos à base de vitamina C, né, ácido acetil salicílico, os antihistamínicos, eles diminuem o fluxo salivar, os calmantes. Então, a gente precisa ter esse cuidado e anotar e ver o que é que o paciente faz uso, para que ele tenha um uso racional, sem exagero, para que ele não venha a ter problemas de saúde na estrutura dentária. Existem ainda os fatores ocupacionais, então são agentes, né, que também estão no ar, como em certas indústrias, né, agentes corrosivos, os baristas, que são as pessoas que degustam, né, o café, e aí o café tem um pH muito ácido, a gente sabe que o café tem um pH ácido, né? Os produtores e provadores também de vinho, de refrigerantes, os atletas que estão constantemente em piscinas cloretadas. Então, assim, tudo isso são motivos que poderão chegar a um processo de erosão, né? E aí a gente tem que estar atento a tudo isso. Outro tipo de lesão que a gente vai falar agora é a abfração. A abfração, ela se caracteriza por uma perda da estrutura dentária, como eu já falei, causada por forças mecânicas em decorrência de alguma interferência oclusal. E, normalmente, ela está associada, né, a ausências dentárias, que vai, às vezes, o paciente perde um dente, né, e não corrige, não coloca um outro, né, não substitui aquele dente perdido, e isso causa uma desarmonia, né, os dentes vão migrar de posição, né, e aí vão existir contatos prematuros, e esses contatos prematuros vão trazer forças que não são forças sadias, são forças que estão muitas vezes mal direcionadas, né, oblíquas, e não no longo eixo do dente, e o dente não consegue absorver bem essas forças e concentra tensões na região cervical, destacando o esmalte. Hábitos também de parafunção, como apertamento e bruxismo, né? É muito comum a gente perceber pacientes que fazem apertamento. O apertamento, ele é perigoso porque ele é silencioso. A gente está vendo aí o apertamento. A gente só consegue identificar o apertamento quando a gente olha para o paciente e observa seu masseter, bucinador, a gente percebe os músculos hipertrofiados, né? E aí, o que é que a gente vê? A gente vê que o paciente ele trabalha esses músculos constantemente e que muitas vezes ele nem se apercebe disso. E também a gente pode perguntar e pedir que ele pare para se observar. E a gente percebe que quando a gente fala isso, a gente vê que o paciente diz, poxa, é mesmo, eu não percebia que eu apertava meus dentes. Eu não ranjo, porque o bruxismo ele é mais fácil de a gente visualizar. Normalmente o companheiro, a companheira que está junto, percebe o barulho, mas o apertamento não, ele é silencioso. E ele é muito danoso para as lesões cervicais. Então, eu vejo muitos motoqueiros, por exemplo, quando a gente para nos sinais, né, e aí a gente percebe o apertamento causando muitas vezes, estresse, correria, né? Nas academias de ginástica, a gente vê muito, você está fazendo força e está apertando seus dentes. Então, a gente precisa indicar placas para que esses pacientes usem placas protetoras, para que não causem danos à estrutura dentária. Temos casos também de onicofagia, né, que seria o roer das unhas, que promovem forças, né, que não são saudáveis para os dentes, como o hábito também de morder objetos. Essas lesões, elas surgem rapidamente, né, são em forma de cunha e são bastante sensíveis. Para esses pacientes, né, ideal é que a gente trabalhe com placas miorrelaxantes, mas, claro, depois, né, de investigado as causas, de corrigido os problemas, a gente trabalhar com placas miorrelaxantes para que eles possam dormir bem, para que eles possam trabalhar esse hábito, né, e
e evitar esse hábito de apertamento ou bruxismo. Então, ele vai ter uma qualidade de sono melhor. A gente vai estabilizar essa mandíbula e proteger esses dentes, como também ela tem um caráter de desprogramar os músculos, de tentar, diria assim, tentar evitar esse hábito, né? Um trabalho até educativo. Hoje, a gente vê que na literatura já cita que esses pacientes que fazem apertamento, é muito interessante que eles façam atividades de relaxamento e meditação, principalmente antes de dormir. E aí a gente percebe como a meditação e o relaxamento ajudam na qualidade do sono. De uma forma geral, a gente já sabe que ajuda, mas principalmente para os pacientes que promovem o apertamento ou bruxismo noturno. Como também já temos hoje os aplicativos que você pode baixar no Android, no iPhone, e aí você tem, que são aplicativos como esse Desencoste, que ele emite sinais sonoros para lembrar, você programa, né? Então, quando você quer ser lembrado, para que você não aperte seus dentes. E é muito interessante, eu tenho pacientes que usam e gostam, e diz que realmente funciona. Como também ele lembra à noite para você colocar a sua placa. Então, tudo são ajudas, né, que nós temos hoje, artifícios que a gente pode usar ao nosso favor. E, por último, a gente fala da lesão de abrasão, né, ou fricção, como eu falei, que é preciso que haja um contato numa superfície, né, e esse contato repetido cause destruição dentária. Hoje a gente diz isso, que a abrasão ela piora as outras lesões, mas normalmente é difícil um paciente começar uma lesão cervical por uma abrasão. Por pior que seja o dentifrício que ele use, por pior que seja a escova e a técnica. Mas, sim, ela com certeza ela agrava os casos de outros tipos de lesões cervicais. Ela normalmente aparece com uma estrutura bem polida, bem lisa e normalmente com pouca sensibilidade, porque ela é gradual. Ela não começa da noite para o dia, ela vem todo dia, você vem dando um polimento nesse esmalte, digamos assim. E aí, diante disso, a gente precisa diagnosticar e tratar o nosso paciente. E como a gente trataria esses pacientes? Então, primeira coisa, né, depois de diagnosticado e descoberto, ou pelo menos tentado elencar quais são os agentes causais, então a gente tem que começar removendo os fatores causais. Então, para o caso das abrasões, a gente orientar que use escovas de cerdas macias, com mais de 5.000 cerdas arredondadas, que não use escova dura, que não use técnica de escovação vertical ou horizontal e com força, né? Que use pouco creme dental e que o creme dental não seja um creme dental abrasivo, seja um creme dental que tenha baixo RDA. A gente fala de creme dental abrasivo para creme dentais acima de 100 RDAs. Então, o RDA é que mede, a gente mede o grau de abrasividade dos creme dentais. Então, o ideal é que ele gire em torno de 50 a 100. Menos do que isso, mais do que isso, ele já poderá estar causando um pouco de desgaste na estrutura dentária. Então, a gente tem que escolher um creme dental que tenha baixa abrasividade. Normalmente, esses dentifrícios clareadores, eles possuem mais abrasivos. Com isso, eles possuem um pouco mais de desgaste, eles podem promover um pouco mais de desgaste. Então, eles são extremamente contraindicados para pacientes que apresentam lesões cervicais. Para esses pacientes, a gente deve fazer uso de dentifrícios dessensibilizantes, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. No caso da abfração, corrigir, né, reabilitar o paciente, trabalhar trazendo o paciente para uma oclusão normal, sem traumas, e em seguida trabalhar com o uso de placas miorrelaxantes, associando a meditação e aplicativos, caso necessário o paciente queira. Nos casos de erosão, né, trabalhar em cima de evitar, né, essa ingesta tão forte, tão frequente de alimentos ácidos.
né, e cítricos. E, se for necessário, né, fazer uso de canudos curvos que façam com que realmente evite o banho, né, dessas estruturas, desse alimento nas estruturas dentárias. Então, quanto menos esse alimento banhar esses dentes, melhor para a saúde desse esmalte. A gente fala muito, por exemplo, o shot. O paciente usa muito, né? O shot de limão de manhã cedo. É muito bom para a saúde, para a imunidade. Porém, né, o limão, ele tem um pH muito baixo. Muito baixo. E ainda mais no momento que a gente está com a salivação, quando a gente acorda, a gente tem uma salivação realmente reduzida. A gente passa a noite com fluxo salivar muito baixo. Então, se logo em seguida a gente faz uso de um shot de limão e vai escovar os dentes, com certeza a gente vai estar promovendo lesão nesse esmalte. Então, faz um bochecho, não escova. E, se puder, faz seu shot de limão com canudo. Para os casos de erosão por problemas, né, por problemas de regurgitação, e aí a gente tem que fazer um encaminhamento desse paciente para um psicólogo, para um psiquiatra, para tratamentos alternativos, para que ele possa trabalhar essas questões emocionais de uma forma profissional e que ele possa recuperar a sua saúde física e mental. Então, se a gente for fazer um resumo, não é? Como a gente trataria, então nós faríamos um resumo assim. Então, primeiramente, né, a gente vai tentar remover os fatores etiológicos, removendo os fatores, ou pelo menos minimizando e orientando o paciente, nós trataríamos para observar cada lesão. E o que a gente vê é que lesões com mais de 1 milímetro de perda de estrutura é que a gente vai restaurar. Lesões com menos de 1 milímetro, que não tenha presença de cárie, que não esteja pondo em risco a integridade desse dente, a vitalidade desse dente, que não sejam também dentes que serão pilares de próteses faciais removíveis, ou que não estejam comprometendo a estética. Então, não há necessidade da gente restaurar. Então, se a gente tiver mais de 1 milímetro de estrutura perdida, sim, nós vamos restaurar e preservar. Se não, aí nós vamos procurar ver se o paciente tem ou não sensibilidade, porque às vezes nós não temos perda de estrutura dentária, mas nós temos sensibilidade. São as lesões de hipersensibilidade. E aí, se não tem sensibilidade, nós vamos só preservar, acompanhar o nosso paciente. Se ela tem sensibilidade, nós vamos fazer uma terapia dessensibilizante, onde nós vamos lançar mão de produtos que trabalhem, né, de uma forma obliterando esses túbulos dentinários, que muitas vezes estão expostos, ou despolarizando as fibras nervosas ao estímulo da dor. E aí vamos resolver, e se não resolver, nós vamos tentar selar esse esmalte. Então, a hipersensibilidade dentinária é exatamente isso que eu falei, uma dor aguda, transitória, causada por estímulos mecânicos. Muitas vezes, quando o paciente toma um sorvete, quando ele sorri, às vezes só em bater o ar, né, a gente percebe que o paciente reclama, e é uma dor que deixa o paciente, que mexe com a qualidade de vida do paciente. O paciente não tem vontade de sorrir, o paciente não pode tomar um sorvete, não pode chupar uma fruta que gosta, porque ele tem muita sensibilidade, né? E a gente sabe que essa hipersensibilidade está relacionada aos túbulos dentinários que estão expostos. E esses túbulos dentinários expostos, eles precisam, deixa eu voltar aqui, esses túbulos dentinários expostos, eles são explicados pela teoria hidrodinâmica de Branston, que muito já se falou, e que é justamente esses túbulos que estão expostos, eles têm um fluido nesse túbulo, e esse fluido nesse túbulo, com a dentina exposta, com o esmalte que não está realizando a sua função, que é um esmalte vulnerável, que é um esmalte trincado, que é um esmalte erodido, que é um esmalte destruído, esse esmalte não funciona e essa dentina fica exposta ao ambiente bucal. E com esses estímulos
muitas vezes osmóticos, térmicos ou mecânicos, às vezes com a colocação até o paciente que relata, quando coloca o dedo, a unha no dente, ele tem muita sensibilidade. Então, isso gera uma movimentação desse fluido nos túbulos dentinários, e nesse fluido, a gente sabe que o prolongamento dos odontoblastos e as fibras nervosas se comunicam. Então, o simples movimento desse fluido vai causar um estímulo de dor. E é uma dor muitas vezes aguda, mas que cessa quando retirado o estímulo. Então, os tratamentos eles vão se basear praticamente em obliterar esses túbulos, né, como eu já falei, ou despolarizar as membranas para a condução do impulso de dor. E aí, exatamente, né, essas duas formas de tratar. Então, ou bloqueando a transmissão neural, à base de produtos à base de nitrato de potássio, que aí ela vai evitar, né, a concentração aumentada do potássio, vai evitar que haja despolarização das fibras nervosas, bloqueando essa passagem do estímulo. E com isso vai reduzir a sensibilidade. E podemos tratar também com o selamento desses túbulos, que seria um tratamento muito mais efetivo e duradouro. Então, a gente vai ter o bloqueio desses túbulos dentinários, com isso a gente vai parar essa movimentação desse fluido, diminuir a excitabilidade do nervo e, consequentemente, reduzir a hipersensibilidade. Como nós tratamos atualmente? Então, aqui eu vou falar da minha experiência, tá? Eu tenho usado muito nos casos de sensibilidade a laser terapia. Gosto muito, gosto bastante. Eu faço 3 sessões, aplico na região cervical e na região apical e faço sessões a cada 48 horas, né, com laser de baixa potência, num comprimento de onda, né, de 830 nanômetros e 100 miliwatts, utilizando uma dosimetria de 4 joules por centímetro quadrado. Então, são aplicações indolores para o paciente, mas que rapidamente a gente observa a cessação da dor, ou pelo menos a diminuição. É muito interessante. Porém, nem todo mundo tem um laser no seu consultório. E quando a gente não tem um laser, a gente vai fazer uso de, aqui é mostrando a utilização de dessensibilizantes, que também funcionam muito bem. E aqui eu mostro para vocês a minha experiência clínica, né? Eu tenho bastante tempo, não é um produto novo, mas é um produto que me atende muito bem, que é o Gluma Desensitize, que ele tem na sua composição, basicamente, o glutaraldeído e um monômero de EMA, onde o glutaraldeído, ele age quelando as proteínas. E com essa quelação das proteínas dos túbulos dentinários, a gente consegue uma obliteração. É incrível como a redução da dor, ela é muito rápida. A gente faz uma aplicação e a gente já percebe esse resultado bem rápido. Podemos até fazer uma segunda aplicação, uma outra sessão, mas normalmente a minha casuística eu tenho usado apenas uma aplicação e eu tenho tido bons resultados. Claro, gente, sempre trabalhando com o paciente a remoção ou redução dos fatores causais. Porque se o paciente fizer tudo isso e continuar com dentifrícios abrasivos, escovação traumática, ingesta de substâncias ácidas, não teremos sucesso no nosso tratamento. Por isso que a gente tem que trazer o paciente para junto da gente, para que ele entenda o seu processo e nos ajude na sua terapêutica. Existem outros dessensibilizantes que também são bons e no comércio local, né? Então, por exemplo, a maioria à base de nitrato de potássio e fluoreto. Então, por exemplo, esse da FGM, ele é muito bom também porque ele tem o nitrato, né, que vai trabalhar na despolarização, então vai controlar a dor, mas ele também tem fluoreto de sódio que trabalha na obliteração dos túbulos. Então, também pode ser usado, né, e a gente consegue uma melhora no tratamento. Associado a isso, vamos usar dentifrícios dessensibilizantes, né? Então, esses dentifrícios, eles podem agir também de 2 formas. Aqui,
nós temos dentifrícios que agem tentando obliterar os túbulos dentinários, que são os dentifrícios mais duradouros, porque a gente consegue, é isso que a gente quer, a gente vai querer tentar obliterar. Então, por exemplo, no comércio local, a gente encontra o Colgate Sensitive Pro Alívio, que ele tem como principal ativa a Novamin, né, que funciona muito bem na obliteração, e ele, tanto quanto o Sensodyne Rápido Alívio, eles vieram para um alívio imediato. Então, a gente pode orientar o paciente para aplicar com o seu dedinho no local onde está com muita sensibilidade, massagear por 1 minuto e deixar ali naquela região. Então, eles têm sido utilizados com bastante efetividade. E para uso contínuo, o Sensodyne Repair e Protect, por exemplo, que tem a arginina, que também oblitera de uma forma bem interessante os túbulos dentinários. Aqui, para vocês conhecerem, eu trouxe um dentifrício à base de fluoreto de amina, ele é o Elmex, ele é muito bom. Só que esse dentifrício, ele não é encontrado facilmente, a gente tem que pedir pela internet, e o paciente, às vezes, resiste em fazer a compra desse dentifrício, mas ele realmente tem uma ação muito boa. O fluoreto de amina, ele promove cristais que obliteram o túbulo de uma forma até mais rápida e bem efetiva. Uma microscopia mostrando a obliteração dos túbulos. Aqui é o exemplo do Sensodyne Rápido Alívio. Eu aqui, assim, eu não estou fazendo propaganda de nenhum dentifrício, nem de nenhuma marca, e eu estou falando exatamente a minha experiência clínica, tá? E aqui os dentifrícios dessensibilizantes que trabalham com o nitrato de potássio também, que é para despolarizar. Então, eles são excelentes para o alívio da dor imediato. Porém, a obliteração dos túbulos se dá de uma forma muito mais lenta, porque alguns só têm fluoreto de sódio para trabalhar nessa mineralização. Mas são bons dentifrícios também que podem ser utilizados. Bom, era isso que eu tinha inicialmente, né, para trazer assim, terminei até me estendendo. Tatiane, excelente sua aula, como já esperava que fosse ser, né? Excelente, excelente. Eu vi alguns comentários aqui, algumas perguntas, né? Alguns colegas de turma nossos estão aparecendo aqui, né? Para prestigiar. Uma que está falando agora aqui é Euridice, né? Está dizendo aqui Euridice, que veio prestigiar e que também acha muito bom o Elmex. Elmex. Euridice, inclusive, já trabalhou no Lelo, né? E aí, né, Euridice tem uma experiência boa com a laser terapia, com todo aquele grupo, né, que é referência para a gente, né, de estudo das lesões cervicais. E Euridice, eu acho que tem um bocado de coisa para contribuir aí para a gente também. Obrigada, pois Euridice. Ela falou, inclusive, do laser aqui, disse que gostava muito do laser também. Professor, queria inicialmente parabenizar a Tatiane. Excelente apresentação. Acho que ficou bem clara a questão da complexidade desse tema, né? Então, a gente tem uma lesão aí de origem multifatorial, diversas questões aí psicológicas, sociais envolvendo, que fogem um pouquinho da nossa alçada de odontologia, mas que a gente tem que começar a se preocupar cada vez mais e ficar atento a esses fatores, porque a somatização está aí, né? A gente vai ter cada vez mais problemas se desenvolvendo e aparecendo que não necessariamente estão aí associadas a questões intraorais, né? E no finalzinho aí da sua aula, a questão do tratamento, importantíssimo. O que a gente vê em clínica de realidade de consultório hoje em dia é que os colegas querem pegar um problema complexo como esse e tratar ele de uma forma única. O que a gente vê mais comumente é obliteração dessas lesões. Restaura, muitas vezes não se consegue fazer uma adaptação correta do material restaurador nessas lesões, invade espaço biológico, patente, retenção de placa, e aí, em vez de a gente estar tratando a lesão, a gente está piorando ela. A gente tem aí, a depender do biotipo tecidual do paciente, uma recessão maior, exposição radicular, aumento da hipersensibilidade, e aí a gente não está atuando como um promotor de saúde para o nosso paciente, pelo contrário, né?
Então, Verdade, Paulo. a gente tem que ficar bem atento a isso e fica aí o alerta para os colegas que estão acompanhando a gente. Exatamente, Paulo. Até assim, eu assisto muito e acompanho também o Paulo PV, né? Paulo Vinícius Soares, que estuda muito lesões cervicais, e ele comenta isso. A gente não pode amenizar os sintomas, né? Nós temos que tratar a lesão. Porque se você ameniza o sintoma, você só está prolongando o problema. E os pacientes também não podem se automedicar, porque é muito comum o paciente estar indo para uma farmácia e se, né, comprar um arsenal de coisas que o mercado oferece, e muitas vezes são paliativos. Por quê? Porque não houve orientação para que ele remova os fatores causais. Então, ele vai ser sempre creme dental dependente, vai ser sempre enxaguante dependente, né? E acha que é isso mesmo, né? Então, isso foi bem importante que você falou, Paulo. Obrigada. Eu também concordo, viu? A questão de simplificar esse quadro, né? É algo assim grave, né? Porque de repente, como o Paulo comentou, a pessoa simplesmente vem e restaura, mas não resolveu o que causou, né? Se causou um problema com o dente, ou seja, perda de esmalte, ou lesões, ou seja, precoces no dente, imagino que não vai fazer com material restaurador, né? Que dentro da estrutura que a gente pode imaginar, o esmalte e a dentina é o que a gente tem que lutar para preservar. Então, coloca, simplesmente restaura, e a consequência disso no intervalo relativamente curto do tempo, né? E uma coisa que eu acho importante, viu, Catiene e Paulo, é a conscientização realmente do paciente, né? Porque você informar e você fazer a pessoa mudar um hábito não é simples muitas vezes, não é simples, né? Eu tenho casos, eu também tenho esses encontros com pacientes que gostam de assistir. Por exemplo, tinha um paciente que gostava, torcedor do esporte, falando agora aqui de futebol, torcedor do esporte, ele simplesmente pegava o limão e ficava chupando o limão assistindo o jogo. E era engraçado que ele gostava de segurar com uma determinada mão, uma determinada região da boca, e a gente via a diferença. O lado que ele dizia que ele gostava de segurar o limão e o lado contrário, né? Ou seja, o dente contrário àquele hemiarco. E eram diferenças parecidas com aquela imagem, Catiane, que você mostrou aí. Assim, dava para perceber claramente. E aí a gente, quando encontra também esses pacientes que a gente percebe que tem um quadro de grande possibilidade de estar regurgitando, né, o suco gástrico, e aí você vai e diz, olha, fazer um acompanhamento, um parecer, vamos discutir, vamos conversar sobre isso, e às vezes o paciente, ele não tinha consciência, e às vezes ele também não valoriza a importância dele cuidar disso. Eu tenho no consultório, né, eu tenho no consultório também outro caso, mesma coisa disso. Você pede, ele vai e diz, olha, cadê o parecer? Não, ele disse que eu não tinha nada. Eu disse, não, mas a gente precisa discutir melhor isso aqui, não dá para fazer o seu tratamento simplesmente sem ter. Não, olha, eu nem lembro direito. Eu disse, não, então você fica conscientizando e mostrando a importância, mas não é tão simples mudar um hábito, mas é preciso, né? Eu tenho aqui também a gente despertar para a questão da multidisciplinaridade, multiprofissionalidade na prevenção disso também, né? A gente vê, por exemplo, a questão do shot de limão que a Tiene comentou. Isso é muito comum e até alguns profissionais da nutrição recomendam para os pacientes, né, o shot em jejum do limão com cúrcuma, com gengibre. E nesse horário da manhã, geralmente, a gente está na correria, não tem muito tempo de esperar o tempo de tamponamento da saliva. Então, a gente só faz aquele shot em jejum, vai escovar os dentes ali em seguida, a boca está super ácida e a gente tem o problema aí associado, né? Tanto da erosão ácida quanto também da abrasão. E aí o problema, ele se soma, né? Exato. Então, é importante abordar isso, conversar com os outros profissionais que acompanham esse paciente para que a gente possa fazer um tratamento de fato, né? Encontrar todos os fatores causais e intervir. O Bruno aqui, o Bruno Cabral, né? Bruno Cabral, ele comentando aqui que não existe um tratamento simples para um problema complexo, né? Que isso que não dá para tratar com a simplicidade, né?
E aí a gente tem que abordar dessa forma mesmo. E a gente, nesse período que a gente está aí, inclusive, a gente discute muito isso lá no Humaniza, né? A questão da ansiedade, a questão do estresse, né? Estamos vivendo uma época que eu acho que nunca foi tão importante a luta pela saúde mental. E algumas pessoas, elas descontam nos dentes, né? Na boca mesmo, apertando, como a Catiane comentou, e a gente tem que intervir, a gente tem que mostrar o que está acontecendo, né? Tem casos, eu acho que as pessoas têm percebido, tem casos extremos. Eu tenho 2 casos no consultório de pessoas que tinham um premolar, uma classe 1 no premolar, e de repente chega com o dente fraturado, uma fratura longitudinal, o dente perdeu aquele dente, né? Teve que ser feita uma exodontia, simplesmente porque estava assim, um apertamento intenso, que ela nem tinha consciência que estava fazendo, né? E uma fratura que não tinha como ser conservador para aquela situação, sabe? Não tinha que ser, né? Então, assim, a gente vai vendo aí que a gente precisa realmente, como a gente está discutindo aqui, um tratamento multidisciplinar, a importância disso, e é importante que eu vejo aqui várias pessoas até perguntando se a live vai ficar gravada, dando os parabéns e chegaram um pouco depois da hora, porque por algum motivo não sabiam e tal, e como é importante, e ela vai ficar, né? Ela vai ficar de registro, e como é importante a percepção dos dentistas, que essa é a forma de atuar nessa questão da multidisciplinaridade, como também dos próprios pacientes, porque alguns podem até estar assistindo aqui, nessa percepção de que isso é um fato concreto, né? Um fato concreto, porque muitas vezes a gente assim, não dá aquela atenção que deveria dar na anamnese, no diagnóstico mais preciso, como você deu esse exemplo aí, né, Catene, dessa jovem, né, que você percebeu o como ela estava lidando emocionalmente com algumas dificuldades que ela estava tendo, e a repercussão na boca, né, nos dentes, né? Então, isso é importante, muito importante, né? Inclusive, Alexandre, eu tenho casos de necrose pulpar por apertamento, né? Paciente que necrosa o dente rígido só por apertamento, só, né? Então. E aí, caso você já falou de fraturas, né? Então, o apertamento, ele é muito nocivo, né? E com essa pandemia, com o estresse, com a ansiedade que a gente vem vivendo, é cada vez mais comum, né, a necessidade de instalação de placas nesses pacientes. Eu nunca coloquei tanta placa como eu tenho colocado ultimamente, né? Exatamente. Inclusive, assim, as placas têm avançado muito na tecnologia, né? A gente hoje consegue placas escaneadas, muito bacana, a gente consegue placas confortáveis para o paciente. Então, realmente, assim, é difícil você querer só tapar buraco, né? Porque restaurar a lesão cervical sem cuidar da causa, são as restaurações, eu vejo até nos alunos na faculdade, que eles devem estar assistindo aí também, muitas Vários. vezes eles querem restaurar a classe 5 e chegam para a gente no outro dia triste da vida. Professora, a restauração caiu. Sim, caiu. Por que a restauração caiu? Né? Mas resina, eu digo, sim. Por que caiu o esmalte e não vai cair uma restauração, né? Então, se o dente, se o trauma oclusal conseguiu destacar um esmalte, né? Estrutura mineralizada, rígida, natural, não vai destacar uma resina. Por melhor profissional que você seja, essa adesão vai falhar, vai chegar a hora que ela vai falhar. E aí é isso, né? Só, além da técnica, você tem que ver essa coisa do diagnóstico e de remover e tratar, né? De uma forma integral. Houve uma pergunta aqui sobre a questão da atuação do ácido. Seria melhor chamar de erosão ou de corrosão? O que você acha, Catine? Atualmente está se chamando de biocorrosão. É a terminologia mais moderna, inclusive nos últimos trabalhos publicados. Por que é bio? Porque, inclusive, são ácidos que estão produzidos, né, pelo próprio organismo. Então, eu acho que é uma terminologia que abrange mais do que só corrosão, ou qual foi o outro termo que perguntaram? Erosão. Erosão. A erosão é a forma tradicional, né, que se convém
assim, é uma convenção, né? E de uma forma mais moderna, biocorrosão, que acho que abrange um pouco mais. Sim, sim. Pelo Uma menos é das... a minha opinião. Não, eu concordo, eu concordo. Você encontra na literatura hoje muito mais biocorrosão, né? Muito mais Isso. biocorrosão é um termo que está se estabelecendo cada dia mais, né? Eu concordo totalmente, Catiane. E uma das coisas que a gente vê no dia a dia na clínica também, e aí você deu várias possibilidades, né? A questão da sensibilidade, né? Da hipersensibilidade dentinária, né? Que às vezes parece algo simples de tratar, mas quem tem uma vivência percebe que não existe uma fórmula única para aquela situação, né? E às vezes você não consegue zerar a sensibilidade, né? Você Isso. diminui essa sensibilidade, e aí a gente lembra que a gente fez até uma pesquisa lá na FOP, não Sim, foi? sim, Exatamente, sim. né? Uma Você pesquisa coordenou. clínica maravilhosa. Exatamente. E a gente via justamente isso, né? A gente vê a possibilidade de uma redução, vê a possibilidade de até zerar a sensibilidade, Travou um pouquinho. mas não é sempre que isso vai acontecer, né? Não é sempre que Foi. isso vai acontecer, né? Então, por isso que Exatamente. é interessante ter várias possibilidades de tratamento, e aí a gente vai terminar encontrando um caminho ou uma forma de minimizar essa sensibilidade. O laser, a Eurice estava colocando aqui, também, que continua lá, a questão da utilização do laser para ela como era uma questão, assim, importante. Que ela ainda, Mas desculpe, né? Que é ainda, muito bom. fazia o uso, né? Que eu também Eu acho também. interessante. É. Eu acho que o laser é de baixa, né? De baixa potência, né? Um laser que é relativamente barato e de uma utilidade imensa, né? Para quem Isso. faz cirurgia, para quem faz dentística, para quem faz prótese, as diferentes áreas, né? Até Então, diagnóstico, né? Afta, herpes, tudo herpes, mais. exatamente. Então, é uma possibilidade muito grande, né? De utilização. Eu acho muito É uma válido. biomodulação, é muito boa a ação do laser. Uhum. Mas, assim, eu trouxe outras coisas, porque muitas vezes no consultório, na faculdade, né, nos serviços públicos, não tem. E aí Tem que a fazer gente uso, né? Tem que fazer fazer uso. uso. O Agora, Gluma o que eu mesmo vejo, sabe, Alexandre e Paulo, diz. é que quando a gente vê um caso resistente de hipersensibilidade e você está fazendo tudo certinho, você está usando, né, seus bons produtos, pode chegar junto do paciente, pode investigar, pode ver qual é o fator causal que ele continua fazendo uso, Com né? certeza. E aí, às vezes, ele bota uma placa, mas ele não usa. Né? Então, assim, sempre o fator causal está ali. Então, não tem dessensibilizante, não tem laser, né? Não tem. Então, assim, tem muito A gente isso, sabe? queima Tem o que ter uma juízo e parceria não muito forte com resolve. o paciente. Sem dúvida. E a história de mudar o hábito, ou mudar, não é algo tão simples, né? Não é algo tão simples, né? A gente, e você falou muito da questão aí da oclusão, né? Ou seja, no fechamento existem forças que não sejam paralelas ao longo eixo do dente, e como isso a gente percebe, né? Como isso termina interferindo, criando essas, ou seja, na questão das lesões cervicais, e você vai vendo também outros distúrbios que podem surgir com esse tipo de situação de oclusão. Então, isso também é um aspecto que a gente tem que prestar muita atenção, como você ressaltou, sabe? Então, acho que, como a gente está discutindo aqui, não existe uma fórmula mágica, existe cuidar em termos de anamnese, de acompanhar, de instruir, de encaminhar, né, de conversar com outros colegas da área, né? E aí, obviamente, acompanhar esse processo e chegar ao final resolvendo, minimizando a sensibilidade, desde que tenha seguido toda essa caminhada, que é muito, muito importante, né? Quando a gente vê a questão da ultra especialização, né? De repente, ela pode atrapalhar um pouco a resolução de algum desses casos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal para se prestar atenção nos dias de hoje, né? Verdade. E você falou do Gluma, né? O Gluma aí que... o Gluma é tão novinho, né, Catiane? Não é? É tão novinho, né? Pois E é. Eu o acho Gluma, que quando a gente estava se formando. pois é. Então, o Gluma tem mais de 30 anos que Pois existe, né? é. Mais de 30 Ixi, anos.
Ele Qual é a começou, nossa idade, Alexandre? então, ele começou, inclusive, como um adesivo, né, propriamente dito, e daí foi se vendo que, na verdade, ele tem uma ação como de sensibilizante muito interessante. Então, assim, a sensibilidade, ela já existe há muito tempo. Esses problemas, ou seja, eles estão surgindo mais precocemente. Eu não sei se vocês já perceberam em adolescente e às vezes até em criança, não necessariamente em lesões cervicais, mas a biocorrosão presente E a em atrição, criança. né? Acontece mais a atrição. Exatamente. Então, a atrição, né? Então, quando a gente vai vendo isso, a ansiedade, começa muitas vezes ali na infância, né? E vai aí se perpetuando pro resto da vida, né? Então, isso é algo para a gente tomar muito cuidado, prestar muita atenção. É bom pedir que as pessoas que fazem apertamento, né, e que estão se recebendo esse conteúdo, assista a live do Humaniza, né, que a professora fizemos o mês passado. Não, foi esse mês, dia 1, Exatamente. sobre, né, a questão da presença, né, da gente estar presente, né, e a gente estar consciente dos nossos atos, né? Então, realmente o apertamento é muito isso. A gente vai, quando a gente vê, a gente está apertando. Então, é você parar, respirar, né, se conscientizar de como você está. Então, o apertamento é fogo, assim, eu sei porque eu faço apertamento. Já fiz muito, tu também, né? Pois é. Tenho E minha assim, plaquinha, eu tenho minha plaquinha também, minha plaquinha de não deixo extinção, de viu? dormir não deixo de dormir. E é incrível que a gente pode até ter lesões cervicais, até grandes, mas dormindo com a placa, eu não tenho dor. Mas durma 2, 3 dias sem a placa, para ver como as lesões cervicais ficam. Então, é incrível como a gente aperta, né, e traumatiza e deixa o dente tão sensível, muito mais sensível. Aí, experiência própria, né? Aqui a gente fala como paciente. Exatamente, né? Exatamente. Quem não, eu acho que eu pergunto sempre assim, o que é que acontece? A vida diária, pelo menos no nosso estilo de vida, meu estilo de vida, nos tende a tirar do equilíbrio, né? Então a gente tem que fazer força para voltar ao equilíbrio, né? Para estar em equilíbrio. Aí vem a história da respiração consciente, vem vários métodos que cada um tem o seu caminho, né? Mas como é importante a gente puxar e fazer o esforço para o equilíbrio, né? Para o equilíbrio, né? Então, é isso. Vocês têm alguma coisa mais aqui? Porque tem tanta coisa, Catene, que a gente pode, assim, conversar mais sobre esse assunto, né? E é uma coisa tão Acho que importante. vale a gente deixar o lembrete aí para todos de que esse vai ser um tema que a gente vai estar precisando estar se reciclando sempre, né? A gente sabe que o que guia muitas vezes a pesquisa odontológica é a necessidade da população, a necessidade clínica, né? Então, a gente vai ter uma demanda muito maior desse tipo de problema, de bruxismo, de lesão, de hipersensibilidade, e isso vai demandar que a gente produza novos materiais, mais pesquisa, mais evidência científica sobre isso. Então, é bem provável que a gente vai aprendendo e se adaptando e moldando a nossa conduta clínica a partir do que a gente vai ter de novo, de evidência nova que vai vir no futuro. A professora Ilse até comentou ali embaixo, pediu para falar do extrato de uva, que foi a pesquisa da gente lá do TCC, professor Alexandre. Sim. Ainda na época da graduação. Mas, assim, foi um ensaio clínico que a gente fez também, na época aí da graduação que a gente pode estar fazendo, foi minha iniciação científica, e a gente usou o extrato de semente de uva como um tratamento precoce da dentina antes de aplicar o sistema adesivo para o controle da hipersensibilidade. E aí, como o extrato de semente de uva ele é rico em proantociodindinas, que são moduladores das ligações de colágeno da dentina, ele fortalece a formação aí da união adesiva. Então, o adesivo ele se mantém viável, se mantém ali fixado e obliterando os túbulos por mais tempo, quando a gente aplica um modulador de ligações de colágeno. Então, pode ser que no futuro a gente tenha aí esse tipo de material já integrado a alguns sistemas adesivos ou a própria Gluma, por exemplo.
para ampliar a possibilidade de tempo que isso aí vai se tornar viável e mantendo o controle, né, da sensibilidade. Então são exemplos de coisas que a gente vai vendo, soluções e de coisas que vão se moldando com o tempo. A gente vai estar aprendendo aí daqui para frente cada vez mais com isso, né? Porque a demanda com certeza vai ser crescente. Sem dúvida. Legal. A Eurídice colocou o seguinte aqui, ó, se a gente tem alguma experiência com laser de alta de diodo para promover o melting né, que é da região e obliterar os túbulos, né? Eu não tenho experiência com laser de alta diodo, né? Eu não sei se vocês têm. Também não. Não, eu não, mas assim, é excelente para obliteração, né? Muito melhor até. Mas lá no centro, né, de laser terapia, lembra que naquela pesquisa, a Marlene, né, que é a professora que rege o centro de laser terapia da FOP, ela ficou com o grupo, né, e ela numa parte do grupo, um dos grupos, ela fez a utilização. E realmente foi o que deu o melhor resultado nessa pesquisa. Né? Então, o laser, depois usamos o biosilicato, né? Verniz com flúor. Exatamente. E tinha um dessensibilizante. Então, de todos, realmente o laser foi o que deu melhores resultados e a longo prazo, porque a gente ainda via, né, com 60, 90 dias. E o laser se mantinha, né, a terapêutica feita com laser, ela se mantinha estável. Realmente é bem melhor. Agora é mais difícil a aquisição, né, Dida? Não é todo canto que a gente dispõe de um laser de alta potência, mas realmente a ação é fantástica. Sem dúvida. Né? Como você disse aí, a questão mais é o acesso a ele, mas tem indicações em diferentes procedimentos da odontologia. Esse é um deles, né? Esse é um deles. Tá? Bem, pessoal, a gente está aqui, eu não estou percebendo mais as pessoas com mais algumas perguntas, eu só vejo aqui as pessoas elogiando, viu, Catiane? Dizendo que você é uma ótima professora, uma professora de mão cheia, né? Eu concordo, né? Não é à toa que ela está aqui, né? Hoje não é à toa, né? Gentileza. Desde a época da graduação, né, Catiane? Não é, Alexandre? A gente tem um colega de bem... graduação, fomos colega de mestrado, hoje somos colega de disciplina, e aí é uma alegria muito grande ver o Paulo aqui também, né? O Paulo foi aluno da Federal, foi orientado de Ilcia, né? E está aí seguindo uma carreira aí fantástica. E a gente está aqui também porque a gente está fazendo um aquecimento para especialização, né, Paulo? Que a Catiane já está convidada, né? Também de estar lá junto com a gente. E eu, Paulo e mais um grupo que é o Rafael, com mais a Dani, a Daniela Caú, e Catiane está lá de braços abertos também, que estamos lá no Schettini Educação Continuada, né, na escola, a especialização aí, com certeza. E esse é um dos assuntos que a gente vai estar trabalhando, vai ser justamente isso aí, que faz parte da odontologia, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, assim, eu abro aqui a palavra, que se o Paulo quiser fazer mais algum comentário, quiser falar mais, né? Aí Só renovar os agradecimentos à professora Catiene por ter aceitado o convite, participado aqui com a gente. Espero no futuro estar de volta aí contigo nas aulas e tudo. A gente possa participar, comentar de novo aqui, fazer uma outra live para trazer conteúdo para o pessoal. Sem dúvida. A Eurídice falou aqui que agradecendo, agora essa também foi para mim, viu? Os queridos amigos, né? Então, nós é que agradecemos, Eurídice, a todos que compareceram aqui, né, nesse momento, né? E abra a palavra aí para a Catiene, ela fazer as considerações finais dela, o que ela quiser comentar mais aí, já agradecendo, né, pela presença dela. Obrigada. Não, realmente eu só tenho a agradecer por mais essa vivência, né? Acho que tudo é uma vivência, né? Um desafio que surge. Eu realmente, assim, eu não sou de estar em live toda hora. Eu sou mais recatada, gosto da minha sala de aula, da minha clínica, mas a gente tem que entrar nesse mundo, né? E fiquei bem feliz com o convite de Alexandre, do Paulo. Boto fé nessa especialização de dentística, vai ser muito. Já vi a programação, está maravilhosa. Estávamos precisando desse olhar, né? Recomendo, super recomendo. Tenho certeza, conhecendo a competência, né,
principalmente você que está coordenando aí, e dizer que eu estou à disposição sempre, né? Isso é um tema que me fascina, né? Eu gosto de pesquisar, eu já venho fazendo trabalhos nessa área e estou sempre estudando. E estou à disposição para as pessoas, agradecer a todos e a todas que estiveram aí presentes, família, porque eu tenho certeza que tem família, minha mãe deve estar aí de olho, minha irmã, só para ver, e aí aprender também, né? Os pacientes, amigos, alunos, enfim, acho que vai ser bom. Sempre a gente vai guardar. Olha, quando eu faço um curso, se eu levo qualquer coisa, qualquer dica, já pagou o curso. Então, eu espero que eu tenha trazido alguma coisa que vocês levem para o sono e que mude na rotina do dia a dia de vocês. Então, eu só tenho a agradecer e estamos aí, à disposição. Obrigada. Pois é, Catene, eu agradeço, né, mais uma vez. Tivemos aqui uma audiência pelo YouTube, tivemos audiência pelo Instagram, tivemos um pouco menos pelo Facebook, mas isso daí já é uma alegria muito grande, a gente está nas 3 redes sociais, e você começou com o pé direito, né? Eu acho que é uma das primeiras em termos de odontologia, né? Nós estamos lá no Humaniza, né? Humaniza. Já estamos na Humaniza nesse processo aí já tem um tempo, e você debutou lá, né? Nessas atividades assim. E como odontologia por aqui. Então, uma alegria imensa de estar junto com vocês dois, né? E com mais pessoas, ou mais esse grupo tão legal, seja na FOP, seja na Federal, seja na especialização, e é todo mundo junto para que a odontologia fique cada vez melhor, né? E que a gente tenha uma odontologia e uma vida cada vez melhor, né? Então, é isso que a gente tem a dizer por aqui, e acho que já demos um recado breve, né? Que não dá para se esgotar um assunto desse em poucos minutos, né? Mas os vídeos vão ficar no ar, as pessoas podem botar seus comentários lá e a gente vai tentar responder esses comentários na medida que a gente tiver a possibilidade, para não deixar ninguém sem resposta. Tá bom? Tá, então tenhamos uma boa noite. Boa noite para todos nós, e a gente vai encerrando e agradecendo a presença de todos, e nos encontraremos na especialização de dentística lá no Schettini Educação Continuada. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite.